Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre Sistema Nacional de Unidade de Conservação, fique aí nesse vídeo até o fim para que você veja aqui comigo como resolver exercícios sobre esse tema, que é um tema que cai em todas as provas. Deixe um like aqui para a gente também, por favor, se inscreva no canal, que quando você se inscreve no canal e deixa um like aqui, esse vídeo vai para um monte de gente e faz com que ajude a gente a crescer a nossa comunidade. Tranquilo? Vamos lá resolver exercícios sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E já digo para os senhores que são exercícios inéditos. Vamos resolvendo comigo aqui, pessoal. Vamos ver, olha só. Caramba, professor, vamos ver aqui. Resolver Sistema Nacional é a Lei 9.985 de 2000. É o nosso famoso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E os exercícios são inéditos. Criei os exercícios com base em exercícios que nós estamos vendo por aí nas bancas organizadoras. É importante que sempre chamar atenção para um ponto que é o seguinte. Normalmente aqui os exercícios que eu vou trazer aqui para vocês são exercícios de certo e errado, mas isso não impede que os senhores usem esse exercício para as provas de alternativas também. Em provas de alternativa, principalmente com Suplan, FGV, essas bancas que mais estão cobrando, estão ganhando as licitações na área ambiental, essas bancas elas têm as suas alternativas como se fosse uma alternativa para você jogar certo ou errado cada uma, julgar A certo ou errado, B certo ou errado, para você escolher qual que vai estar certo ou qual que vai estar errado. Que isso, mas não entendi nada, é verdade. Então, olha só, cada vez mais as provas estão ficando mais parecidas, mais pesadas e por isso que a gente vai analisar cada um dos pontos aqui. Veja só comigo. Caramba, professor, vamos lá para a primeira questão aqui inédita da Banca Sócrates, que é a seguinte. Terras indígenas, estações ecológicas e Parque Nacional estão inseridas na lista de unidades de conservação de proteção integral. Caramba, professor, estão inseridos aqui, porque Parques Nacional é os Parques Nacionais. Beleza, beleza. Então vamos lá. Terras indígenas, estações ecológicas e Parque Nacional estão inseridos na lista de unidade de conservação de proteção integral. Olha só, o primeiro ponto é o seguinte. Terras indígenas não são unidades de conservação. Terras indígenas são bens da União. Esse ponto é importante. E estações ecológicas e parques nacionais são, sim, unidades de conservação de proteção integral. Então, essa questão está errada, porque terras indígenas, elas não são unidades de conservação de proteção integral e tampouco são de uso sustentável, não são unidades de conservação. Elas são bens da União. Esse ponto é importante. Então, errada a questão. Olha aqui, para que você não saia daqui sem saber quais são as unidades de conservação de proteção integral, já deixei aqui para você mais fácil para que você possa saber quais são essas unidades de conservação. Então, vamos lá. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre são unidades de conservação de proteção integral. Tranquilo. É muito comum, vou até puxar aqui para mim, é muito comum a banca te cobrar, misturando, falando que uma dessas é unidade de conservação de uso sustentável e outra é unidade de conservação de proteção integral. Então você tem que saber quais são os tipos de unidade de conservação. Com isso, você mata 60%, 70% das questões que vão cair na sua prova. Vem aqui comigo. Caramba, professor! Então, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre são unidades de conservação de proteção integral. Tem muitos professores que fazem aquelas testezinhos mnemônicos, eu não gosto. Errê, pá, morrer. Deixa aí pra gente aqui no chat se você tem um mnemônico para unidade de conservação de proteção integral. Tem gente que gosta, eu normalmente não gosto, mas tem gente que gosta
Então deixe o seu mnemônico aí para ajudar a galera. Passando para frente. Mais uma questãozinha da Banca Sócrates. A Floresta Nacional é um exemplo de unidade de conservação de proteção integral. Professor, é verdade? A Floresta Nacional não é uma unidade de conservação de proteção integral. E eu adoro as florestas nacionais porque a gente exerce um trabalho muito forte hoje em dia ainda nas florestas nacionais. Inclusive, os novos concursados do IBAMA que foram meus alunos, eles estão hoje em florestas nacionais fazendo vistoria de plano de manejo. Olha que coisa interessante. Então, colegas que passaram no último concurso do IBAMA, que foram alunos, meus alunos, agora eles estão numa unidade de conservação, numa floresta nacional, fazendo manejo florestal sustentável. Tranquilo? Vem aqui comigo, olha só. Beleza, professor? E se você ainda não aprendeu aqui o que é Floresta Nacional, lá na plataforma a gente deixou aulas bem completas, inclusive abordando o decreto que regulamenta a Lei 9.985, abordando temas que sempre caem na sua prova. Não deixe de assistir às nossas aulas dentro da plataforma. Então, a Floresta Nacional não é uma unidade de conservação de proteção integral, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Nós vimos aqui que não está aqui, né, professor? Não está aí. Então, não pode ser uma unidade de conservação de proteção integral. Questão está errada. Tranquilo? Tá com preguiça de escrever errado, professor, botando só o Ezinho. E vamos lá aqui, pessoal, lá na plataforma eu falo todos os detalhes de cada característica. Eu vou trazer uma ou outra aqui para vocês, mas cada característica, dê uma revisada. Aqueles nossos slides estão muito bons sobre as unidades de conservação e suas características. Vamos ver? Olha só. A APA, a Área de Relevante Interesse Ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna e as reservas de desenvolvimento sustentável e também as RPPNs, aqui as famosas RDS, vou até circular aqui, ó, RDS, as famosas RDS e as famosas RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio nacional. Essas duas aqui também, e elas sempre aparecem nas suas provas, mas olha só, todas essas daqui, essas 7 unidades de conservação, elas são unidades de conservação de uso sustentável. E olha como a banca normalmente cobra de você na prova. Olha só. Estação ecológica é unidade de conservação de proteção integral e tem posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Olha só, primeiro ponto, estação ecológica é unidade de conservação de proteção integral, professor. Eita, estação ecológica é sim unidade de conservação de proteção integral. Professor, estação ecológica tem posse e domínio público? Sim, estação ecológica tem posse e domínio público, sendo que sim, as áreas particulares dentro dos seus limites precisam ser desapropriadas. Esse ponto é muito importante para vocês. Tranquilo? Professor, então essa questão está correta? Questão correta. Vou deixar um Czão aqui de correta. Beleza? Passando para frente. Mais uma questãozinha aqui da Banca Sócrates é a seguinte. É proibida a visitação pública em estação ecológica, exceto com objetivo educacional, por ser uma unidade de conservação de uso sustentável. Veja só. Caramba, professor, esse cara embananou tudo aí. Olha só. É proibida, professor, a visitação pública em estação ecológica? É proibida. Unidade de conservação, as estações ecológicas, ela proíbe a visitação pública, mas não proíbe a visitação pública que tenha cunho educacional. Professor, você está me falando que aquelas estações ecológicas que proíbe a visitação pública, que são todas as estações ecológicas por sua característica,
proíbem a visitação pública? Elas não proíbem a visitação pública para objetivo educacional? Não proíbem. Quer dizer, professor, que se a prova tivesse me perguntado se é permitida a visitação pública com objetivo educacional para a estação ecológica, estaria correta? Estaria correta. Então, é proibida a visitação pública em estação ecológica, exceto com objetivo educacional, por ser uma unidade de conservação de uso sustentável? Pera lá, professor! A estação ecológica não é uma unidade de conservação de uso sustentável. A estação ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral. Caramba, professor! Então, metade da questão está certa, a outra metade está errada, o que faz da questão uma questão errada. Toma cuidado. Normalmente o aluno, vou até puxar aqui para mim, normalmente o aluno, ele passa direto, a primeira parte está certa, eu vou botar certo aqui, mas tome cuidado, a primeira parte está certa, você vai ticando, vai dando Vzinho lá para ver se está certo ou errado, porque às vezes está no meio o erro, a parte inicial está certa, a parte final está certa e o meio está errado. Tome cuidado com isso. Vem aqui comigo. Caramba, professor! Olha aqui. Passando para frente. Em estação ecológica, pesquisas científicas são permitidas em 3% da extensão, até o limite de 1.500 hectares. Que isso, professor? Eu nunca vi isso! Sim, pessoal. Pesquisas científicas são permitidas sim em estação ecológica, mas veja, é permitido somente em 3% da extensão, até o limite de no máximo 1.500 hectares. Professor, está me dizendo que se 3% dessem 1.800 hectares, não ia poder, professor? Não ia poder. O percentual ia ser o mesmo. Olha o tanto de oportunidade de questão que a prova pode trazer para você. A prova pode te perguntar assim: é permitida pesquisa científica em estação ecológica em 1.800 hectares? Aí você vai pensar: caramba, professor, o limite é 1.500 hectares, 1.800 hectares não pode? Não pode. É permitida a exploração, é permitida a pesquisa científica em 3% da área, mesmo que esse valor ultrapasse 1.500 hectares? Não, não pode ultrapassar. Outro que ele pode perguntar, mesmo que em qualquer extensão da área? Não pode. Professor, se só viesse, é permitido em apenas 3% da área, estaria incompleto. Poderia estar errado. Professor, mas o CESP adora dar certo nessas questões. Aí você entra com recurso, porque estaria errado. Vem aqui comigo. Caramba, professor! Olha aqui. Então essa questão está correta, um Czão bem grande aqui para essa questão que está correta. Passando para frente. Para fazer uma revisãozinha bem rápida aqui para vocês, meu objetivo não é esse, só mostrar para vocês que na nossa plataforma nós temos esse tipo aqui de questões para vocês, de slide, com resumo para cada uma das unidades de conservação, tanto de proteção integral como também de uso sustentável dentro da plataforma. E uma pausazinha aqui para falar das nossas assinaturas ilimitadas. Pessoal, nós temos assinatura limitada em que você não tem acesso só aos cursos para concurso público, mas também nós temos geoprocessamento na prática, nós temos vários outros tipos de cursos que cobrem, normalmente nós cobrimos todos os concursos aí da área ambiental para que você não saia sem ser aprovado em concurso público, como todos os nossos alunos, como vários alunos meus foram aprovados no concurso do IBAMA e do CMBio. E aproveitando para falar aqui para vocês também que hoje é dia de promoção da nossa assinatura ilimitada, o último dia da nossa promoção da assinatura ilimitada. Não perca a chance de adquirir com desconto aí, muito bom. Olhe na nossa plataforma, a descrição está aqui no nosso link. Voltando aqui comigo, olha só. Caramba, professor adora fazer um merchan. Olha aqui. A preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas é o objetivo da estação ecológica.
eles são objetivos: preservar e realizar pesquisas científicas. Ou seja, pesquisas científicas são permitidas? São permitidas, mas em até 3% da área, desde que não ultrapasse 1.500 hectares. Isso é muito importante. Posse e domínio público. Olha aqui, características são de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares vão ser desapropriadas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional. Alterações nos ecossistemas, pessoal, se for para restauração e manejo da espécie ou coleta com finalidade científica, pode-se fazer alteração no ecossistema. E já falamos da pesquisa científica. Vamos ver mais! As últimas provas da Sebrasp cobraram demais questões sobre Parque Nacional. Acho que foram umas 5 ou 6 questões nas últimas provas de concurso público na área ambiental. Vamos ver! Os parques nacionais são unidades de conservação de proteção integral que somente podem ser criadas pela União. Veja só que asneira, professor, ele está falando. Pela União não, professor. Só pela União não. Uniões também. Mas também tem os estados e os municípios. Parques não são só parques nacionais. Podem ser parques estaduais e parques municipais também. Professor, eu tenho um parque municipal aqui perto de casa, eu sei. E pode ter parque municipal, pode ter parque estadual, pode ter parque nacional. Isso quer dizer que elas não são criadas exclusivamente pela União. Tranquilo, pessoal. Questão errada. Passando para frente. A pesquisa científica em parque nacional é possível, mas depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração. E aí, pessoal? E aí? O que vocês acham? A pesquisa científica é sim possível. Ela depende sim de autorização prévia do órgão responsável. Esse ponto é importante. Professor, você está me dizendo que além de 3% da extensão, não pode ser mais que 1.500 e 3% da extensão. Tem que ser autorizado, professor, tem que ser autorizado. Que isso, professor, mas fica difícil, sim. Então a questão é correta. Tranquilo. Olha aqui os detalhes do Parque Nacional. Lá na plataforma vocês vão ter todos esses detalhes. Pessoal, importante ir para a prova. Dias antes da prova, fazer resumo, ler com bastante atenção isso daqui. Tudo bem? Olha aqui, é permitido o desenvolvimento de atividades, olha aqui, permitido o desenvolvimento de atividade de educação e interpretação ambiental, posse e domínio são públicos do Parque Nacional, a visitação é permitida, claro que tem que atentar às questões do plano de manejo, pesquisa científica depende de autorização. Tranquilo. Maravilha, professor! Professor, você se embananou aí. Você falou que Parque Nacional 3%. Calma lá, professor. Parque Nacional não é 3%. 3% é a estação ecológica. O professor aqui se embananou aqui. Passando para frente. Vamos lá. Por pertencerem ao SNUC, especificamente ao grupo das unidades de conservação de uso sustentável, os monumentos naturais pertencem ao domínio público, sendo mantidas as áreas particulares incluídas em seus limites. Pessoal, veja só, ele fala um monte de coisa, mas ele erra quando fala que monumentos naturais são unidades de conservação de uso sustentável. Veja aqui, vou até voltar para vocês verem aqui a nossa lista das unidades de conservação de proteção integral. Olha só, monumento natural é uma unidade de conservação de proteção integral e ela falou que é de uso sustentável. Veja que a prova cobra sempre de você a mesma coisa. Tranquilo. Ê, professor! Vamos passar para frente aqui. Questão errada. Questão errada. Mais uma. Vamos fazer questão.
Por ser uma unidade de conservação de proteção integral, o refúgio de vida silvestre somente pode ser constituída por áreas públicas. Caramba, professor! Vamos lá. Olha aqui. Refúgio de vida silvestre. Refúgio de vida silvestre é unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção integral? E aí, pessoal? Refúgio de vida silvestre é unidade de conservação de proteção integral, nós acabamos de ver. É unidade de conservação de proteção integral. Professor, sendo uma unidade de conservação de proteção integral, ela só pode ser constituída por áreas públicas? Não no caso de refúgio de vida silvestre, pessoal. Refúgio de vida silvestre é também constituída por áreas particulares, mas tem uma especificidade. Anota aí. Desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários. Então, apesar de ser uma unidade de conservação de proteção integral, ela admite áreas particulares em seu interior. Tome cuidado que essa questão não foi fácil. Tranquilo, pessoal. Então, admite-se áreas particulares em refúgio de vida silvestre, apesar de ser unidade de conservação de proteção integral. Eu bati muito nesse ponto na plataforma quando estava falando. E olha aqui. Olha o resuminho. Olha aqui. Atividades na área privada. Se tiver incompatibilidade, vai ser desapropriado. Permite visitação e pode ser constituído por áreas públicas. Passando para frente. Mais um. As áreas de proteção ambiental são unidades em geral de pequenas dimensões. Espera lá, professor. Áreas de proteção ambiental não são de pequenas dimensões. Áreas de proteção ambiental, ao contrário, são áreas de grandes dimensões, que têm ocupação humana também. Tem ocupação humana, mas não são áreas de pequenas dimensões. Isso você tem que tomar cuidado. Lembra de APA? Lembra a área de grandes dimensões, áreas grandes. Pode ver, vou até dar para vocês uma função aí. Dê uma olhada na APA no seu município ou no seu estado. Procure uma APA agora aí no Google. Dê stop no vídeo, espere aqui acabar nosso vídeo. Espere acabar o vídeo. Procure no Google e veja que APAs são normalmente áreas de grandes dimensões que têm ocupação humana, mas quer se compatibilizar ali a diversidade ecológica que existe com aquela ocupação humana existente. São áreas de grande dimensão. Vem aqui comigo. Caramba, professor! Passando para frente. Em floresta nacional, somente é permitida espécies nativas, devendo as espécies exóticas fazerem parte do plano de manejo visando sua retirada. Veja só. Em florestas nacionais somente é permitido florestas nativas? Não. É permitido florestas exóticas? Sim. Aqui a palavra é preferencialmente. Tranquilo, pessoal. Então é admitida, sim, espécies exóticas em florestas nacionais, mas ali vão estar no plano de manejo para que ela possa ser manejada, pessoal. Para que ela possa ser manejada. Tranquilo, pessoal. Questão errada. Passando para frente. A criação de uma unidade de conservação será precedida de estudos técnicos, exigindo-se obrigatoriamente realização de consulta pública. Professor, para criar a unidade de conservação precisa de estudo técnico? Precisa. Professor, para criar a unidade de conservação precisa ter consulta pública? E aí, pessoal? Precisa ou não precisa? Precisa também. Tranquilo.
Questão corretíssima. Precisa tanto ser prescindido de estudo técnico, como também de consulta pública. Passando para frente. Que mais? Mais uma. As unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades de grupo de proteção integral e deve ser feita por um instrumento normativo de nível hierárquico superior do que criou a unidade de conservação. Um ponto importante, pessoal, o nível hierárquico, se você quer transformar, se você quer alterar, se você quer fazer qualquer coisa com uma unidade de conservação já existente, a norma, o instrumento normativo que precisa para alterar tem que ser de mesmo nível hierárquico e não nível hierárquico superior. Isso é muito importante para vocês. De mesmo nível hierárquico. Questão errada. Passando para frente. Mais uma aqui, olha, saideira para a gente matar essa aula aqui de unidade de conservação de uso sustentável. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade. Que isso, professor, você tinha acabado de falar, mas só para deixar para vocês um belo resumo. Tranquilo, pessoal. Quer ampliar, quer fazer transformação na unidade de conservação, alterando seu propósito inicial, é instrumento de mesmo nível hierárquico. Tranquilo. Questão correta. Beleza, professor? Questão correta. Vamos ver aqui se tem mais aqui. E nós fechamos. Muito obrigado. Quem não me segue ainda no Instagram, @prof.andressocrates, vou puxar aqui para mim. Só para dizer o seguinte, agradeço a participação dos senhores. Se ficou alguma dúvida, deixe comentários aqui para que a gente possa tirar dúvidas depois. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, que é importante para que nossa comunidade cresça ainda mais e a gente possa continuar esse trabalho maravilhoso que é disponibilizar aqui para vocês um monte de vídeo importante para te auxiliar no seu estudo. Tranquilo? Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.